59 Kiren Saga Capítulo 195 Vitória Vici Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. O Dari Dragon Group agora possui o maior prédio da cidade. Bem entre a Longouz e do Jarly, a nova área do mercado. Um prédio de 4 andares construído com as técnicas urbanas trazidas a este mundo por um certo outro mundo. Este edifício era amplo e grande, tinha muitos escritórios que ficavam ocupados o dia todo. A maioria dos funcionários da administração e dos departamentos financeiros estava estacionada aqui no primeiro, segundo e terceiro andares. Meu escritório ocupa completamente o quarto andar. Não sou eu quem manda nem nada. Apenas decidi que todos os arquivos e arquivos importantes deveriam ficar perto da sala da secretária e também queria uma reunião em um escritório do C da forma mais moderna possível. Acabou ficando muito bom e fui muito elogiado pela Nurina, que me preencheu nas últimas 2 semanas. Agora, neste quarto andar, muitas pessoas se reuniram e estavam olhando umas para as outras. Na cabeceira da mesa estavam as potências de Enterold, que são principalmente os executivos seniores da minha empresa. Já o Corir foi chamado. No lado direito, havia o enviado imperial, que aparentemente é chamado de Visconde Lucius, acompanhado por um oficial da Legião Nórdica conhecido como Legado Torvar, empresário imperial Vitória Vici. Do lado esquerdo, estava o mensageiro de Endeon, Capitão Mislav Stone Cruiser, acompanhado por Halof de Riverwood. No final da mesa estavam os Firemanes e em cima deles estava o tio Njord. Pai e mãe não mostravam o rosto e sentavam-se atrás dele. A atmosfera geral na sala era como uma bomba relógio. O enviado imperial estava olhando para o mensageiro Stormcloak, Vitória Vici estava olhando para mim, Njord estava olhando para Legate Torvar, Halof estava olhando para Julanar, Nefertiti estava olhando para a comida na mesa. Ao todo, todo mundo estava olhando para alguma coisa por algum motivo. Eu tentei encontrar algo para olhar, mas parece que eu não tinha mais nada para olhar para mim de volta. Logo depois, alguém finalmente encerrou o concurso flagrante. Suponho que você seja João Dari. Você nos fez esperar por 3 dias. 3 dias neste deserto abandonado por Deus. Foi o enviado imperial Visconde Lucius quem falou primeiro. Que tom grosseiro. Tani João Dari, é uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. O mensageiro Stormcloak, Capitão Mislav, adotou uma abordagem diferente. A honra é minha. Enquanto eu respondia, o Capitão Mislav sorriu para o Visconde Lucius. Eu entendo que todas as partes nesta sala insistiram em ter uma reunião o mais rápido possível. Então, qual é o assunto urgente? O assunto urgente é sobre o Enterold. Este lugar está relaxando com os impostos, recusando-se a fornecer recrutas, escondendo detalhes dos relatórios periódicos para a solitude. E assim que chego aqui, descobrimos que todo o porão está sob o monopólio de uma única entidade. O Visconde Lucius começou a gritar. Este homem. Ele está tentando me provocar? Pude ver o Legado Imperial ao lado dele suspirando enquanto Vitória Vici concordava com suas palavras. HMMM. Este grupo não está rimando bem. Entendo. Esses assuntos são principalmente para o Jalo cuidar, não é mesmo, Jalo Corir? Certamente é. Corir respondeu. E também, se houver alguma reclamação sobre o Dari Dragon Group, você pode arquivá-la no departamento jurídico da nossa empresa no 2º andar. Escritório número 2, Senhora Ross. O enviado imperial olhou para mim como se eu tivesse dito algo estranho. Departamento jurídico? Para que serve isso? Perguntou Vitória Vici. É formado por funcionários altamente qualificados conhecidos como advogados. Eles estudaram todas as leis do Império e do Reino de Skirin e garantem que todas as nossas ações estejam dentro da lei. Eles também recebem as reclamações de qualquer enviado oficial e mantêm muita autoridade até mesmo para colocar minhas ações dentro da empresa em espera. É incrível como meu pequeno exército de advogados é. Você acha que eu reencarnaria sem espalhar a sagrada ocupação dos advogados? A lei é praticada principalmente pelos altos membros da comunidade e eles são principalmente aqueles que as pessoas chamam de nobres. Em Cirojiu,
Eles são os nobres regulares de condes e viscondes em todas as categorias, e em Skyrim, são eles jarls e thanes, bem como os outros títulos oficiais. Ter um departamento jurídico como o meu é um pouco impensável. Como pessoas normais podem praticar a lei que é monopolizada e abusada por membros de alto escalão da sociedade? Talvez os nobres neste mundo sejam realmente nobres e tratem as pessoas de maneira bastante diferente de como costumava parecer nas obras de ficção que li em minha vida passada, mas as pessoas sempre encontram maneiras de degradar os outros. E agora, como dei a alguns plebeus o poder do conhecimento sobre a lei, posso ser visto como alguém que trapaceou e enganou muito. Eles já deveriam ter percebido que não posso ser encurralado quando se trata da validade de minhas ações. Tudo é claro por lei. Os enviados imperiais recuaram um pouco para pensar em um retorno enquanto os Stormcloaks decidiram jogar desta vez. A propósito, Tanijun, notei um novo templo sendo construído na cidade. Haverá um santuário para Talos? Perguntou Haluf. Esta foi uma pergunta direta. Até os imperiais olharam para mim esperando por uma resposta. Tristemente. Não, me dói, mas a adoração de Talos foi proibida pelo Império. Minha resposta fez com que os imperiais olhassem para mim como se eu dissesse algo estranho. Parecia que eles esperavam o contrário. Os Stormcloaks, no entanto, pareciam ser provocados. Fora da lei? Você está falando sério? Acabei de ouvir. Você me ouviu. Como você pôde? E você se chama de nórdico. Eu faço. Todos os lados da mesa pareciam conflitantes. Eu podia ver Njor olhando para mim e perguntando o que diabos eu acabei de dizer. Então, Tanijun, a qual divino esse templo é dedicado? Perguntou Vitória Vessi. Olhei para ela com um sorriso. Para Kine. Kine? Todos na sala ficaram surpresos. Claro que deveriam. Hoje em dia, ninguém mais adora Kine abertamente. Kine faz parte dos antigos divinos nórdicos e mais tarde foi substituído por Kinaret na doutrina alessiana que foi estabelecida pelo Império. Como Império, esse tipo de adoração há muito se foi. Até os Stormcloaks estavam olhando para mim de forma estranha. Talos não existia nos deuses antigos, mas havia outro aspecto dele e esse era Ysmir. Os deuses são um pouco complicados, podem ser a mesma entidade, mas têm aspectos diferentes e cada aspecto tem sua própria personalidade. Por exemplo, Kine é um aspecto da deusa guerreira da tempestade. Ela era adorada nos dias em que a maioria das mulheres nórdicas eram guerreiras lutando ao lado de homens em todas as batalhas. Por outro lado, Kinaret é outro aspecto associado ao céu e principalmente cura. Ela substituiu Kine quando as mulheres nórdicas começaram a cuidar de suas casas e deixaram as batalhas para os homens. Outro exemplo é Arkai, na doutrina alessiana. Ele é o deus da morte no sentido cerimonial e está associado ao círculo da vida e da morte. Na antiga religião nórdica, Arkai é Orkei, o deus da morte no sentido de um Grim Reaper. Orkei foi a única razão pela qual os humanos vivem menos que os elfos, já que ele os amaldiçoou uma vez para viverem menos. De qualquer forma, reverter para os antigos deuses como Kine, Ysmir e Sho não é crime, mas ninguém faz mais essa prática. O Império realmente não se importará com isso e os Stormcloak também podem recebê-lo como um retorno para os gloriosos deuses do passado. Os únicos que vão ver isso como uma provocação são os Talmor e eles vão tentar fazer algo a respeito com certeza. Esses deuses nórdicos são os adversários dos deuses élficos e parte da razão pela qual o culto a Talos, que é muito ligado aos antigos deuses nórdicos, está sendo banido. Aos olhos de todos, eu realmente não fiz nada de errado. Na verdade, os clãs ocultos são principalmente adoradores de Daedra ou adoradores dos antigos deuses nórdicos, a principal razão pela qual eles estão ocultos e se consideram cultos pacíficos. Tanto na religião quanto na lei, estou na zona verde para essas festas. Além disso, em Winterhold respeitamos tanto a lei quanto a liberdade, mesmo que haja um membro do adorador de Talos ou mesmo um adorador de um Daedra. Não agiríamos como os vigilantes ou os oficiais da lei. No entanto, se pudermos resolver essas questões pacificamente, por que começar a discriminar uns aos outros? Todos são livres para adorar e amar,
desde que não prejudiquem os outros ou infrinjam a lei. Fechar esses assuntos dessa forma forçará as duas partes a voltarem primeiro para suas facções e bolarem outro plano depois. Muito bem, isso não representará nenhum problema então. O Visconde Lucius recuou com relutância. O capitão Mislava sentiu e pareceu bastante desapontado por não ter me puxado para o lado de Ulfric. Eu quero falar sobre algo bastante importante. Desta vez, foi Vitória Vessi. Ela não olhou para mim e dirigiu a conversa para Jarl Corir. Meu Jarl, quando perguntamos em Winterhold recentemente, parecia que todos os recursos e pontos econômicos foram alugados para o Dari Dragongrop. Importa-se de me dizer como isso aconteceu? A pergunta dela não foi direta, ela apenas perguntou sobre como Corir me deu o poder de agir no local como se fosse meu próprio quintal. Foi através do esforço de Tan e Jon que o Winterhold conseguiu trilhar o caminho mais uma vez para um futuro melhor. Fiquei muito satisfeito e decidi dar a Tan e Jon todos os assuntos importantes que apenas um homem notável como ele pode atender, e aqui estamos. Ei! Jarl Corir respondeu com um largo sorriso. Vitória Vissi fez cara de inocente e fez outra pergunta. Mas não seria mais benéfico para o Winterhold criar uma atmosfera competitiva? Tenho certeza de que Tan e Jon não se importaria de ter minha pequena empresa para iniciar alguns negócios por aqui. Vou garantir que Jarl Corir veja esses benefícios primeiro mão também. Essa cadela, Alina e Ju, que eram eu, estavam prestes a liberar sua intenção de matar. Essa garota tentou atrair Corir com benefícios e queria se firmar em Winterhold. Sem vergonha ou honra, tentando pressionar Corir com sua identidade, e ela pensou que eu não sei quem é ela. Na verdade, recebi um relatório de que ela fez uma visita a Corir e se apresentou a ele com sua identidade real, não a chamada dona de uma pequena empresa que ela interpreta agora. Ainda assim, como não conhecer um dos NPCs mais importantes do jogo, acho que devo deixar as coisas claras neste ponto. Como pode perder o negócio de Vitória pode ser chamado de pequeno. Eu disse com um sorriso. Você é exatamente a última pessoa que eu quero em Winterhold. Ah. Os imperiais olharam para mim, mas conseguiram se conter no final. Tan e Jon, por favor, não me superestime. Se não fosse por minha conexão com Lord Lucius aqui, eu não teria tido a oportunidade de estar nesta reunião. Entendo. Então, o chefe executivo do ramo de Skirinda é Ast Empire Company e primo do imperador Titus Medis II precisa de uma conexão para se encontrar com um mero cidadão como eu? Para minhas palavras, tanto os imperiais quanto os Stormcloaks pularam de pé e colocaram as mãos nos punhos. Se eu não for cuidadoso durante os próximos minutos, a guerra civil pode começar 4 anos mais cedo. Kirin Saga capítulo 196 As exigências entendo. Então, o chefe executivo do ramo de Skirinda é Ast Empire Company e primo do imperador Titus Medis II precisa de uma conexão para se encontrar com um mero cidadão como eu? Para minhas palavras, tanto os imperiais quanto os Stormcloaks pularam de pé e colocaram as mãos nos punhos. A tensão era tão alta quanto o monte. Antori parecia que não ia dar muito certo. Vitória Vissi estava olhando para mim com os olhos arregalados. O Visconde Lucius tirou um cajado de seu manto e Legate Torvar colocou as mãos no punho de sua espada. Todos eles desconfiavam dos Stormcloaks do outro lado da mesa. Falando deles, eles também se levantaram com as mãos nos punhos de suas espadas enquanto olhavam com espírito assassino para Vitória Vissi. TSK, TSK, TSK. E eu pensei melhor de vocês. Em uma mesa de diplomacia vocês se encaravam com tanta grosseria. Que vergonha. Eu não pude deixar de zombar deles em voz alta. Esses cabeças quentes estavam realmente indo para isso. O primo do homem que vendeu os Kirin e Talos para os elfos está bem na nossa frente. Como você pode simplesmente nos pedir para ficar em silêncio? Capitão Mislav disse enquanto olhava com ódio para Vitória Vissi. Cuidado com a língua. O que você disse agora é uma alta traição ao Império. Se não fosse pela natureza compreensiva do Imperador, pessoas como você teriam sido expurgadas há muito tempo. Gente como eu, seu cão imperial imundo. Afinal, o que seu Império fez, você ainda se atreve a me repreender?
Pessoas bárbaras como você são a razão pela qual a situação está assim desde o início. Por que vocês simplesmente não fazem suas orelhas pontudas como seus mestres élficos? Bando de covardes. Bárbaros sujos como você não deveriam ter permissão para. Essas pessoas estavam indo longe demais. Com um estalar de dedos, a situação mudou dramaticamente. Hilda acenou com seu machado para o legate imperial bloqueando seu caminho. John Hyde secou sua lâmina dourada no Stormcloak Messenger. O Ulfur segurou uma pequena faca no pescoço do Imperial Envoy e Ju apontou sua besta para Haluf. Que atrevimento! Atrever-se a apontar sua arma para mim, um enviado imperial. O Visconde Lucius olhou para Ulfur, que o encarou com frieza. Jondari. Este é um movimento estúpido. Disse Legate Torvar. Eu sabia que você é aquele assassino desde aquele dia. Haluf estava olhando para Ju. A tensão atingiu seu pico. Seu bando. Vocês estavam pensando em apontar suas armas uns para os outros sob o meu teto. Minha presença vale uma merda para vocês? Então vocês, chamados diplomatas, são apenas alguns cachorros loucos no final. Eu estava genuinamente chateado. Começar uma luta em Winterhold significava que esta área seria marcada por problemas. Eu sabia desde o início, mas tanto o Império quanto os Stormcloaks pensam tão pouco em Winterhold. Esses lixo. Eu apenas agitei algumas águas barrentas e agora eles querem transformar isso em uma inundação. Você falou mal dos nórdicos para o conteúdo do seu coração desde o minuto em que apareceu aqui. Você não acha que eu não sei como você tentou investigar a origem de minhas tecnologias e até tentou interrogar alguns dos meus homens? Sobre a chama crescente. Enfrentei o Visconde Lucius com fatos. E você tentou fazer os nordes nativos agirem contra os não-nordes e foi bisbilhotar de Alcorir para convencê-lo a se juntar ao show de merda de Ulfric? Também informei alguns dos fatos ao capitão Mislav. Na verdade, esses dois estavam muito ocupados desde o momento em que apareceram em Winterhold e estavam trabalhando duro para criar problemas para mim. Se não fosse pelo meu T10, as coisas teriam piorado. Fui olhado com muito descontentamento e negativismo pelos dois enviados. As ordens do Império são abs. Já Lufric quer que você. Eles tentaram replicar para mim ao mesmo tempo. Tanto o Tiempiri quanto o Frick podem ir e chupar um saco de paus por tudo que me importa. Para minhas palavras, todas as partes ficaram em silêncio. Fiz uma declaração clara. As duas forças trabalham apenas para seus próprios benefícios. Eu sei muito bem que eles tentarão destruir minha fortaleza em Winterhold assim que tiverem a chance. O Dari Dragon Group subiu ao poder em um local desolado e não atraiu nenhuma atenção. Em apenas um ano, ele agora controla 1/9 da massa terrestre de Skirin e a população está crescendo a um ritmo drástico. A maioria dos elfos negros em Windelm e os adoradores de Talos, que estão sendo perseguidos pelos Talmor, escolheram Winterhold como um porto seguro. Mesmo um pequeno assentamento foi construído perto de Whispering Mine para os elfos negros que queriam viver perto do Santuário de Azura. À medida que uma nova potência com esse tamanho sobe, a outra potência fica preocupada e age contra ela imediatamente. Quando matei todos os espiões do Império, os Stormcloaks e as outras forças quando Aline e o resto desapareceram, isso fez com que todos percebessem que subestimaram a Dari Dragon Company. É por isso que uma baleia gigantesca como a Tiempiri Company enviou sua gerente de filial de Skirin, Vitoria Vici, para nos investigar. Na verdade, se os relatos forem precisos, Vitoria Vici acabou de chegar em Skirin durante o último King's Tournament que eu não participei. Ela e sua mãe, Alessia Vici, tiveram uma reunião com Maven Blackbriar e pareciam ter se acertado bem. Como todas as partes conseguiram controlar seu temperamento, todos nos sentamos mais uma vez. O silêncio tomou conta por um tempo e as duas partes perceberam que eu já conheço o jogo delas e não adianta mais esconder veneno no mel. Quando estávamos prestes a conversar mais uma vez, a porta da sala de reuniões se abriu e minha secretária entrou correndo para me informar sobre alguns novos participantes da palestra. O que você está fazendo para mantê-los fora? Deixe-os entrar. Rápido. Este não é o tipo de pessoa que eu deveria deixar esperando.
Assim que ela saiu, algumas pessoas vestidas com roupas caras e limpas entraram. Na liderança estavam Nurina e Savuzarem, seguidos por Tolfdir e o novo chefe do Destruction Magic Major, Faralda. Havia mais 4 indivíduos, 2 Nords, um Khajiit e um Old Elf que eu não reconheci. Eles eram todos velhos com barbas enormes, exceto o Khajiit. É claro, ele tinha uma juba gloriosa. Só pelo ar ao redor deles, eu poderia dizer que todos eles são arquimagos. Resumindo, 6 Archizards e 2 Master Wizards. Um deles está a meio passo de se tornar um Archizard. O inferno é essa formação? O mais fraco entre eles deve ser Faralda e ela pode muito bem me dar uma surra se ela levar a sério. Quem não são essas pessoas? Menor, estes são os mestres ocultos do colégio. Eles são considerados acima da posição do arquimago e principalmente eremitas que vivem em reclusão. Eles também são os que me ajudaram a sobreviver por tanto tempo em um estado incorpóreo. Maior Augur foi quem me respondeu. Tal coisa realmente existe. Eles não se sentem tão poderosos quanto o Lorde de Vatifir, mas suas auras são equivalentes a Nurina e Savos. Por que diabos esses monstros estão aqui? Os recém-chegados entraram e sentaram-se num canto da sala. Todos perceberam que esses 8 estão aqui para observar, pois a única ação que eles fizeram foi acenar para que continuássemos. Com o sentimento poderoso que eles exalavam e o status conhecido de Nurina como meu mestre, essas pessoas estavam do meu lado. Eventualmente, todos se sentaram silenciosamente. Cada grupo juntou suas cabeças e começou a pensar na situação. Um poder surgiu, mas ainda era pequeno e sem sentido. Então, 2 clãs ocultos se juntaram à briga e apoiaram o novo poder, tornando-o capaz de ser uma pequena força forte. O plano era oprimí-los rapidamente e arrastá-los para o lado, mas um novo jogador se moveu. O Colégio Finterold, que normalmente não participava de nenhum tipo de luta pelo poder, mostrou todo o seu poder. Ninguém estava pronto para essa mudança de eventos. Tudo o que eles podem fazer agora é jogar de avião e jogar todas as cartas na mesa. Temos demandas. O Império também tem exigências. Nós os ouviremos. Se eles forem injustos, então não culpe nossa grosseria. Enquanto eu respondia, as pessoas na mesa ficaram sombrias mais uma vez. Eu então apontei para o mensageiro Stormcloak para falar primeiro. Muito bem. Jarl Corir, como governante de Unterold, pedimos que abra as docas para nossos navios e nos permita reabastecer e passar pelas águas do norte. O capitão Mislav dirigiu suas palavras ao Jarl Corir em vez de mim. Parecia que eles ainda tinham alguma esperança de que Corir trabalharia contra mim. Mas não posso dificultar as coisas para Jondare. Foi com isso que Corir respondeu. Todos, exceto o meu círculo interno, olharam para Corir com os olhos bem abertos. Que tipo de resposta foi essa? Este homem, se ele pudesse ser influenciado para qualquer lado, ele pode tirar meu título de Tano e terminar o contrato com a Dari Dragon Company. Para eles, ele era apenas teimoso, mas eles finalmente perceberam o que estava errado. J. Corir, isso não tem relação com Tano e John. Nós apenas perguntamos. Não posso dificultar as coisas para Jondare. Corir respondeu com as mesmas palavras mais uma vez. Os Imperiais e os Stormcloaks se entreolharam tentando descobrir o que estava acontecendo. Jarl Corir, todos nós como? Eu não posso tornar as coisas difíceis para Jondare, eu simplesmente não posso, eu não posso fazer. Parece que Corir.exe não está respondendo. A cena ficou um pouco bizarra como eu queria que fosse. Programa 2. Reiniciar. Eu só disse essas palavras. Corir, que estava com problemas, parou de repente. A carga mental parecia ter superaquecido os circuitos de seu cérebro do tamanho de um feijão. Com apenas isso, Corir voltou ao normal. A luz da compreensão brilhou na sala. Corir agora provou ser nada além de uma boneca em minhas mãos. O capitão Mislav estalou a língua e olhou para mim. Uma vez fantoche, sempre fantoche. Para suas palavras, eu apenas sorri de volta. Corir era um pedaço de lixo lamentável que vendeu Interol para piratas. Ninguém tinha pena dele e o mistério sobre eu controlá-lo foi resolvido.
Ou melhor, tornou-se mais misterioso. Influenciá-lo com dinheiro ou qualquer coisa agora é impossível. Suspiro. Tanijon. O capitão Mislav desistiu e olhou para mim. Se você quiser passar pelas águas do norte, tudo bem. De acordo com a lei, essas águas pertencem apenas a Skirin, o que significa que todos têm o direito de navegar por elas. No entanto, as coisas são diferentes no litoral. Podemos permitir apenas navios mercantes. Qualquer navio militar ou operação perto da costa sem aprovação adicional é uma agressão direta. Justo. O capitão Mislava assentiu. O Império gostaria de enviar reforços ao forte que estava ao sul de Winterhold. Visconde Lúcio. Como um Tano e um executor da lei do grande reino de Skirin e do Império, eu gostaria de receber mais estabilidade e segurança no forte em que servo. Ainda assim, o forte sempre exigiria suprimentos e recrutas a um custo baixo. Eu gostaria de receber a ideia em qualquer momento de estabilidade, mas agora prefiro estabelecer algumas regras e números. Ótimo. Eu enviaria o comandante do forte e o informaria de todos os detalhes. Respondeu o Visconde Lúcio. Isso concluiu a primeira rodada, que foi bastante pacífica. Kirin Saga capítulo 197 As exigências 2 A primeira rodada de demandas foi concluída de forma bastante pacífica, embora não tenha certezas sobre as seguintes. A outra coisa que exigimos é permitir a adoração de Talos e impedir que os Talmor realizem qualquer genocídio contra nossos irmãos. Aqui vem. Antes que eu pudesse responder, o Visconde Lucius se intrometeu. O Império exige manter a proibição da adoração de Talos e não cometer nenhuma violação dos termos da Concordata de Ouro Branco entre o Império e o Domínio Aldimeri. Os dois se entreolharam enquanto suas demandas se chocavam. Eu tinha que deixar minha posição clara então. Como um lado neutro na luta entre a facção do Império e a facção Talos, seus pedidos representam uma ameaça à nossa posição. É verdade que a adoração de Talos é proibida por lei, mas isso não significa que estou aplicando algo como controlando o que as pessoas adoram e no que acreditam. Portanto, qualquer construção pública de qualquer santuário dedicado ao divino Talos será considerada um crime e sua punição é a prisão. No entanto, qualquer ato de adoração ao divino Talos a portas fechadas não é uma coisa que podemos controlar e preferimos não nos envolver. Esta era a minha posição. E quanto ao Talmor? Perguntou Ralof. Eu não tenho autoridade sobre nenhum aplicador da lei enviado pelo consentimento do Império. Os Stormcloaks e os Imperiais olharam para mim. Seria muito melhor para ambos os lados se eu assumisse uma postura hostil contra os Talmor. Mas, como um Tani com autoridades limitadas, não sou responsável por sua segurança se algo infeliz acontecer com eles enquanto estiverem em Winterhold. A intenção assassina por trás do meu sorriso era clara. Não vou agir oficialmente contra os Talmor. Isso fará com que os Talmor forcem o Império a agir contra mim. O jogo da política neste mundo era bastante simples, então não vou cair em uma armadilha tão óbvia. Na minha vida passada, vivi no Egito, que era o centro de todo o drama político nos países árabes. Nações como os estados do Golfo Pérsico, Palestina, Irã, Líbia, Iêmen e Síria estavam ao redor do Egito, tanto geograficamente quanto politicamente. Como o Egito estava no centro, eu estava bastante familiarizado com as lutas internas dessas nações e suas facções internas. Além disso, os superpoderes da minha vida passada costumavam jogar um jogo muito simples de entender, chamado dividir e conquistar. Basta destacar uma pequena facção de pessoas e demonizá-los com propaganda. Essa pequena facção naturalmente se cansará da perseguição e se converterá ao credo do radicalismo. Então as guerras começarão nessas nações onde as superpotências não querem investir tropas ou dinheiro para conquistar. Mais tarde, eles os reivindicariam sob palavras como Avin Share Borders ou Pessema King. O jogo era um clichê que um outro mundo como eu cheiraria a uma milha de distância, especialmente quando estava sendo jogado pelo Talmor. Claro, o Império também entendeu isso, mas os Stormcloaks são muito cabeça quente para se importar com esse fato. Até agora,
As ações de Ulfric não trouxeram nada além de danos ao povo de Skirin desde o acidente de Makati, como ele fez com que uma facção massiva como os Madmen of Tirreash se tornassem os Forsworn, os inimigos jurados dos Nords, e suas demandas que fizeram com que o domínio Aldmeri forçasse o Império e iniciasse o chamado genocídio dos adoradores de Talos. Comigo me afastando oficialmente do confronto com os Talmor, tomei um caminho diferente dos Stormcloaks e mostrei que sou amigo do Império. Os Stormcloaks não entenderão totalmente esse movimento e o traduzirão, pois estou apenas tentando ser o mais parcial possível. O Império, no entanto, traduzirá minhas ações como abrindo caminho para eles, tendo alguns privilégios em meus termos. O futuro de Winterhold terá dois cenários diferentes, dependendo de quem controlará Skirin no futuro. Ainda assim, o poder de Winterhold foi totalmente reconhecido até agora. Os Imperiais compartilharam seus pensamentos juntos e os Stormcloaks também. Todos assentiram e com isso o segundo round foi encerrado. A terceira rodada estava prestes a começar e parecia que os Imperiais e os Stormcloaks estavam prestes a se chocar novamente. Eu tive que acalmar o clima desta vez. Senhorita Vici, ouvi dizer que você ficou noiva de um velho amigo meu, Asger Snowshoed de Riften. Oh, é verdade. Asger e eu ficamos noivos recentemente, depois que fomos apresentados um ao outro há 4 meses. Ah, que incrível. Estou quase com inveja dele, alguém com status, a beleza e o intelecto da Dona Vitoria com certeza tem muitos pretendentes. Ah! Você me lisonjeia, Tanijon. Para esta maravilhosa notícia, devo preparar um presente digno para a senhorita Vici. Realmente não há necessidade. Ladima Van Blackbriar e a Rainha Elisif já me afundaram da cabeça aos pés com presentes de noivado. Como você pode dizer isso? Você quer que as pessoas digam que João Dari não é generoso com seus amigos? Sorri e olhei para o tio Njord. Capitão Njord, você me prometeu aquele cavalo raro do melhor estábulo do clã Firemani, certo? Oh, você quer isso? Njord ficou surpreso e parecia confuso. Esse cavalo será meu presente para a senhorita Vitoria, a raça de cavalo mais rara de Skirin, os Norse, Frost. Todos arregalaram os olhos, mas os Firemanes sorriram ironicamente. Frost é um cavalo de uma raça única e rara. Apareceu no jogo e pertencia a Maven Blackbriar. O que eu descobri quando estava no clã é que Maven fez um acordo com os Firemanes para comprar este cavalo, mas o negócio foi cancelado quando o problema entre os Firemanes e os Blackbriars surgiu por minha causa. Agora, o cavalo que Maven tanto queria não poderia ser dela. Por outro lado, os Vicinobles eram muito amigáveis com Maven Blackbriar. Maven também teve um bom relacionamento com o clã Snowshoed e os usou para estabelecer seu poder em Riften. Mais do que isso, Asger Snowshoed era um maricas que foi bem interpretado por Maven e ela o fez colocar a maior parte da riqueza de seu clã em seus negócios. Em seguida, deu a ele uma pequena posição de gerenciamento. Asger Snowshoed e Vitoria Vici tiveram seu noivado arranjado por Maven para que ela pudesse vincular sua fonte de dinheiro e sua conexão com o Império, o que lhe proporcionará um forte apoio e imunidade contra qualquer ameaça em Tlariel. Mesmo com a interferência de Talmor, Maven seria muito invencível e isso é uma má notícia para mim. Agora, comigo dando Frost para Vitoria Vici, Maven vai ficar puto, mas não vai mudar nada. Pelo menos, seria uma boa fração entre East Empire Company e o Blackbriar Clan, mas esse é um jogo de longo prazo. Vitoria Vici e eu trocamos sorrisos e elogios até chegarmos à jogada final. Gostaríamos de falar sobre a loucura de Japet. Com essas palavras, não apenas os Imperials e os Stormcloaks, mas também os Firemanes e nós do grupo Dari Dragon participamos do concurso flagrante. Esta fruta madura é a razão pela qual todos estavam aqui em primeiro lugar. Japet's Folly é um lugar muito importante. É a ilha onde o último dos Bloodsails Clan e os Bloodbrookers Pirates se reuniram. Após sua derrota na Batalha de Kenneth Grove, a fortaleza mais segura para esses vermes estava neste lugar. Eu estava enviando navios para patrulhar a área ultimamente de acordo com os relatórios do meu povo e dos Firemanes. Japet's Folly também foi monitorado pelo Império e pelos Stormcloaks.
Os piratas e os remanescentes dos Bloodsails todos se reuniram lá com seus tesouros e dinheiro. Eles tentaram contratar piratas argonianos muitas vezes, mas os navios Dari Dragon e a frota Firemanes estavam confrontando abertamente qualquer navio pirata indo e vindo ao redor de Japet's Folly. Ainda assim, isso não impediria os abutres do Império e dos Stormcloak de cobiçar os tesouros dos piratas sitiados. E a loucura de Japet? Eu respondi no tom mais hostil possível. Todos eles perceberam que desta vez eu não estava tentando agir pacificamente e ficar de lado. Esses piratas atormentam o mar há anos. O Endeavor perdeu muitos recursos e dinheiro para eles. A East Empire Company também perdeu muitos bens e pessoal para essa escória. Além disso, lutamos contra eles por anos. Parece que as riquezas o cegaram. Eu silenciosamente me levantei e descansei minhas mãos na mesa. Então falei. Às vezes eu caço bandidos. Quando começo a saquear os bandidos e de acordo com a lei, posso saquear o que eu quiser, mesmo que seja algum tesouro nacional perdido há muito tempo e que no final me pertença. Agora vocês querem pegar uma parte do butim que o Interod sacrificou seus filhos e filhas para garantir? Tanijun, entendemos seus sentimentos, mas de acordo com a lei, também temos uma reivindicação. Não planejamos negar ao Interod sua reivindicação também. O capitão Mislav levantou-se e olhou para os imperiais tentando dizer que é uma história diferente quando se trata de imperiais. Tanijun, tome cuidado com a ira do Império. Estamos realmente lhe dando muita importância porque entendemos que você é a única esperança para toda uma região em Skirin. Ainda assim, não toleraremos ser pressionados. O Visconde Lucius se levantou e olhou para os Stormcloaks. Esses bastardos não vão ceder, e seja qual for o lado que eu escolher para saquear a loucura de Japet, o outro vai se lembrar e será meu inimigo no futuro. Eles estavam tentando me encurralar nessa escolha desde o início. Essas raposas astutas. Mas João Dari não é quem será obrigado a escolher entre um ou dois. João Dari fará 3. E aqui vem o Tum. E Timvaak Goutinu, você fala bobagem. Duzirá. Insolência é a única coisa que não suporto. Meu povo sofreu por eras. Por mais de 70 anos esta terra foi atormentada por piratas e bandidos. Seu povo sangrou tanto. Eles são cidadãos de Locoutei. Do Império. Eles são verdadeiros filhos e filhas de Keizal. De Skirin. E você, onde você estava? Algum de vocês ofereceu uma mão amiga? Não, nada. Pior que nada. Você fez acordos e pagou taxas para que os piratas o libertassem. E quem sangrou por causa dessas ações? Gevildseod. Winterold. Minhas palavras, impostas pelo Tum, subjugaram esses bastardos gananciosos em todos os aspectos. Pode-se falar o Tum sem desencadear qualquer magia, mas as próprias palavras ecoarão por toda parte. Com isso, aqueles que se achavam intocáveis perderam toda a coragem diante de uma língua de dragão. No final, a reunião continuou e consegui evitar ser forçado a ficar de lado. Depois de algumas horas, a reunião chegou ao fim. Quando chegar o verão, daqui a 2 meses, qualquer um que tenha direito às riquezas de Japet's Folly pode navegar até a ilha e tentar tomá-la à força. Quem tiver a capacidade de reivindicá-los deve fazê-lo por sua própria força. Tanto o Império quanto os Stormcloaks têm grandes frotas e não tinham medo do navio Soaring e Flame, pois sabiam que era alimentado por Solgens. Não cedi às tentações, pois quem quer que eu fique do meu lado vai fazer o outro guardar rancor e eu realmente não queria participar da guerra. Enquanto todas as partes se levantavam para sair, Vitória Vici se aproximou de mim. Tanijun, eu estava interessado em discutir algo em particular. Ah, claro, senhorita Vici. Para o meu escritório. Muito bem. Eu a levei para o meu escritório na outra sala. Tanto o Visconde Lucius quanto o legado Torvar queriam se juntar, mas ela prometeu que não se atrasaria. Depois de algum tempo, João estava sentado sozinho atrás de seu escritório fechando os olhos e descansando a cabeça para trás quando ouviu a porta batendo. Entre. Chefe, é o legado Torvar. Deixe-o entrar. Depois de um tempo, o legado Torvar entrou na sala. Tanijun. A senhorita Vici esteve aqui há algum tempo.
mas não conseguimos encontrá-la. Ah! Ela me pediu uma carta de passe para entrar no colégio. Pegou o passe e saiu na hora. Agora mesmo. Como o legado Torvar perguntou, o rosto de John se contorceu por um segundo, mas ele logo conseguiu segurar. Aqui está outra passagem. Você pode ir procurá-la por lá. John ofereceu ao legado Torvar um pequeno pedaço de papel e sorriu. Ele nem se levantou, mas seu sorriso era frio, como se quisesse que o legado Torvar se irritasse imediatamente. Realmente não há necessidade. Se a senhorita Vici está no colégio, então não há necessidade de se preocupar. Com licença. Vou me retirar. Parecia que o show de John de Selton ainda estava vívido na mente do legado Torvar e ele deixou o escritório diretamente. Ao fazê-lo, John soltou um suspiro de alívio e olhou sob sua mesa. Veja, eu tive que mentir por sua causa. Lá embaixo, uma certa garota imperial estava sentada de joelhos entre as pernas de John enquanto polia sua lança com a boca. Embora. O Slurp, e Kotikamuni. É tão grande que poderia me levar a noite toda. Vitoria Vici, despojada de toda nobreza e dignidade, falava com o pequeno John na boca. John apenas sorriu. Muito tempo, meu doce. Muito tempo. Kirin Saga capítulo 198 A queda de Vitoria Vici mais 18. Talvez mais 21 A exibição de John de Selton ainda estava vívida na mente do legado Torvar e ele deixou o escritório diretamente. Ao fazê-lo, John soltou um suspiro de alívio e olhou embaixo de sua mesa. Veja, eu tive que mentir por sua causa. Sob sua mesa, uma certa garota imperial estava ajoelhada e polindo sua lança com a boca freneticamente. Tu. O Slurp, e Kotikamuni. É tão grande que poderia me levar a noite toda. Vitoria Vici, despojada de toda nobreza e dignidade, falava com a lança de John na boca. John apenas sorriu. Muito tempo, meu doce. Muito tempo. John colocou a mão na cabeça de Vitoria e começou a enfiar o pau na boca dela. Os olhos de Vitoria estavam cheios de lágrimas e ela começou a bufar a cada empurrão para recuperar o fôlego. Depois que ele estava totalmente inflamado, John tirou o pau de sua boca e a deixou descansar. Como ficou fisso loucura. Será que uma coisa dessas vai caber em mim? Vitoria olhou para o pequeno John que estava em pleno vigor. Só o tamanho já era um choque para ela. Não tenho certeza sobre suas experiências sexuais, mas algo me diz que você tentará de qualquer maneira. John respondeu enquanto a levantava e a colocava no lado vazio de sua mesa. Com movimentos rápidos das mãos, Vitoria já estava nua na frente de John. Ela teve uma sensação de crise, mas sabia que não havia como voltar atrás agora. Ela estava disposta a fazer isso por seus objetivos, mas não pôde deixar de sentir um pouco de medo. Isso vai me arruinar totalmente. Vitoria comparou o tamanho do pau de John com seu antebraço e exclamou para si mesma. O sorriso de John se alargou quando o pequeno John, que estava sendo cultivado com a essência dos Trolls, foi elogiado assim. Ele enfiou o dedo médio na boca de Vitoria e a fez chupar antes de levar para a boceta molhada. Ela começou a gemer interiormente para não deixar sua voz sair. Eu selei as vozes nesta sala, você pode gritar o quanto quiser. John usou telequinesis em sua própria mão e começou a fazê-la vibrar. Assim que ele fez isso, os gritos de Vitoria saíram do controle. Sim. Assim. Faça de novo. Ela caiu de costas e começou a se contorcer enquanto brincava com os seios e mordia os mamilos na frente de John. Ele sorriu quando viu aquela cadela no calor agir para o conteúdo de seu coração. John se despiu na hora e passou por cima de Vitoria enfiando a língua na boca dela e eles se derreteram em uma grande rodada de beijos. Vitoria era realmente uma morena atraente, sua pele era bronzeada e seu cabelo era castanho sedoso. Ela também era alta e tinha uma boa construção que fazia o tamanho de John não parecer muito grande comparado a ela. Mesmo sendo uma nobre imperial e de uma grande casa, ela não era virgem e parecia ser bem experiente em sexo, o que fez John pensar por um tempo. Ele não teve tempo para pensar de qualquer maneira e decidiu dar o pontapé inicial. Ele centrou a ponta de seu pau na vagina dela e ela o abraçou com força.
pronta para tomar todo o poder do pequeno João. João enfiou o pau e Vitória gritou. Ah! Tão grande! Minha cabeça! Está doida! João não teve piedade e segurou Vitória enquanto ele estava de pé. Ela começou a deslizar para baixo em seu pau e todos os tipos de gemidos escaparam de sua boca. Assim que conseguiu alcançar seu ventre, João a deitou sobre a mesa e ergueu suas pernas. Sua figura incrível começou a rir com cada estocada que João executava e ela estava alucinando com seus olhos ficando desprovidos de toda cor. Ela estava completamente sob o efeito do pau de João. João trocou de posição e virou Vitória de frente com o bumbum voltado para ele. Ele não pôde deixar de dar um tapa naquela coisa saltitante. Pá! Quem é uma putinha? Ufa, apenas faça isso. Pá! Responda-me. Ah! João deu mais um tapa em sua bunda saltitante e Vitória gritou de prazer. Diz. Pá! Eu sou sua putinha. Muito bem. Aqui está sua recompensa. João apontou seu pau mais uma vez e penetrou sua boceta mais fundo do que antes. Vitória pulou babando e lacrimejando com uma cara frenética. Eu gosto dessas expressões. João passou a mão pela cabeça de Vitória e ergueu a ponta do nariz dela com os dedos médio e anelar. Oink para mim. Com os olhos cheios de loucura, Vitória não resistiu ao prazer e começou a beijar João. Sua aparência era lamentável enquanto João brincava com ela como ele queria. Ela estava tendo o melhor momento de sua vida e daria qualquer coisa, incluindo honra e dignidade por prazer agora. Por favor, estou ficando louco. Estou ficando um idiota. Vitória começou a perder o juízo. Ela já esguichou muitas vezes, mas João ainda estava duro como sempre. Com suas experiências com uma profissional como Elística, Vitória era praticamente um brinquedo. Não se esqueça de que você mesmo trouxe isso. Estou muito bem. Por favor. Por favor, o quê, hein? Não tenho certeza se você quer ser fodido mais ou quer ser aliviado rapidamente. Vamos, não seja tímido. Você é minha putinha afinal. Por favor. Destrua minha boceta vadia com seu pau gordo. Fufu. Então você ainda quer mais. Faça isso. Goze na minha boceta. Eu imploro, esguiche seu sêmen grosso na minha buceta sedenta. João ficou satisfeito com a atitude de Vitória e a carregou enquanto a fodia. Ele então aumentou a velocidade e uma forte carga de esperma saiu pela boceta de Vitória fazendo-a perder o juízo mais uma vez. João ainda estava tentando se dar prazer também e não parou até que sua carga fosse totalmente liberada em Vitória, que estava totalmente quebrada neste momento. Ela apenas abaixou a cabeça para o lado com uma expressão feliz. João a carregou e a colocou em seu sofá moderno feito sob medida e sentou-se ao lado dela. A cabeça dela estava em seu peito e ela ainda estava tendo um sonho bom. João olhou para ela e suspirou. Suspiro. É sua culpa se superestimar tanto. Você acha que alguém como eu pode ser seduzido tão facilmente? João ainda não queria machucar a garota e usou um pouco de magia em seu ventre e empurrou todo o seu esperma para fora. Seria problemático se aquela garota engravidasse. Ele ainda era legal com ela e começou a curá-la com um feitiço poderoso. Nem um minuto depois, Vitória voltou ao mundo dos vivos. Ela olhou em volta e se viu nua ao lado de João, que também estava nu. Ela percebeu que estava completa e totalmente derrotada. Não apenas isso, ela também foi completamente domada por ele. Ela olhou para o rosto bonito de João de forma significativa e se sentiu em conflito com sua derrota. Ela deveria estar feliz por ter experimentado o céu ou deveria estar chateada consigo mesma quando perdeu toda a influência e, em vez disso, foi possuída por João. João, que estava descansando a cabeça e fechando os olhos, sentiu que Vitória voltou à consciência e bateu em sua bunda mais uma vez. Como foi? Vitória sentiu-se amarga em admitir isso, mas ela se divertiu tanto quanto nunca antes. Ela pensou em como ela se meteu nessa confusão desde o início. 2 semanas atrás, quando ela decidiu derrubar a nova força Eleuterode com a ajuda do enviado imperial do Castelo do Ar e Legate Torvar, o administrador da Legião Imperial de Skirin,
Ela investiu muitos recursos para enviar espiões ao Interol para obter notícias sobre Jondare. Ela descobriu que Jondare estava levantando uma força privada com misteriosas tecnologias mágicas e realmente conseguiu se expandir em Winterhold. Ele agora era o governante supremo por trás das sombras naquele porão. Esta era uma situação que tinha de ser tratada com rapidez. Ela ainda era a nova gerente nomeada na filial de Skirin da East Empire Company e derrubar Jondare e o mesmo torná-lo insubordinado seria uma conquista muito notável com a ascensão antecipada do Ulfric Stormcloak. Mas quando ela chegou ao Winterhold, surgiram todos os tipos de dificuldades. Embora Jondare estivesse ausente da cidade, ela podia sentir que uma mão oculta estava destruindo tudo pelo que ela e seus cúmplices trabalhavam. Foi frustrante, mas já era tarde demais para se mover, pois Jondare voltou e parecia que os Firemanes, a força que apoia totalmente Jondare, também estava aqui, assim como um mensageiro Stormcloak. Antes da reunião com Jondare, ela teve a impressão inicial de que todos os diplomatas nórdicos são barulhentos e impetuosos. Eles também não se aprofundariam muito na política e prefeririam insultar uns aos outros do que beber de lado e, principalmente, concordariam em discordar. Jondare, no entanto, estava jogando com eles em todos os aspectos da política e da lei. Era difícil pensar nele como um nórdico, mas sim como um bretão astuto. Ele tocou cada nota e dançou em cada tom. Pegou o que queria sem piorar sua posição com força maior. Seu jeito era tão impetuoso quanto o dos nórdicos, mas era irritantemente provocativo como aqueles antigos oficiais da Witgold Tower, o Palácio Imperial. Em vez de vê-lo como uma ameaça que precisa ser enraizada, Vitória gostou de um pensador tão livre e decidiu reivindicá-lo para si mesma como um de seus subordinados, não importa o que. A melhor maneira que ela poderia fazer era seduzi-lo. Essa foi uma estratégia óbvia e fácil. Ela já fez isso umas 100 vezes e foi principalmente a razão pela qual ela, uma garota nobre de 19 anos, subiu ao cargo mais alto que um funcionário pode alcançar na East Empire Company. Sua avó até a ensinou que todos os homens se apaixonariam por uma garota assim que ela sorrisse e dissesse algumas palavras bonitas para eles, quanto mais seduzi-los sexualmente. Além disso, quão difícil pode ser com sua beleza e status. Ainda assim, Jo não estava nessa categoria. Ela calculou mal. Esse cara já tinha seu próprio exército de prostitutas com quem começou seu pequeno império. Ela era tão idiota e inexperiente por não perceber uma coisa tão óbvia. O que em Oblivion eu fiz? Vitória sentiu-se derrotada, mas estranhamente não estava deprimida com isso. Podia até se sentir mais extasiada com o que aconteceu agora. Seus pensamentos conflitantes não a fizeram perceber que ele ainda estava nos braços de John enquanto estavam nus juntos. Ela até enfiou mais a cabeça no peito dele. Subconscientemente, ela o reconheceu como um ser contra o qual ela não podia ir contra. John, por outro lado, estava sentado calmamente enquanto tinha Vitória ao seu lado e acariciava seus cabelos e pele clara. Isso não foi ruim. Ele disse. Vitória não sabia o que responder. Você parece ter muita experiência em sexo. Vitória sentiu. Amantes múltiplos? Ele perguntou. Sim. Em Cyrodiil. Eu tive alguns. Amantes particulares. João franziu a testa. Está tudo bem para uma nobre da uma... Não é uma prática nova em alguns círculos fechados de Cyrodiil, especialmente para um seguidor de Dibella. Entendo agora. Ficou claro agora que Vitória revelou que ela é uma seguidora de Dibella, a deusa da beleza e do amor que tem quase uma dúzia de cultos diferentes principalmente dedicados a mulheres e artistas, e alguns até mesmo a instrução erótica que era um tópico muito comum para os seguidores de Dibella. Isso era principalmente um conhecimento público que John sabia antes mesmo de reencarnar. Afinal, Dibella é sua divina favorita depois de Shor, Kin e Talos. Ainda assim, ele fez uma pergunta astuta. Como Asgeir se sentirá sobre isso? Vitória sorriu zombeteiramente. É apenas um casamento comercial para amarrar Estenskirin com East Empire Company para controlar qualquer recurso que o Indeum possa usar contra o Império. E se falamos sobre Asgeir,
Então ele é apenas uma virgem tímida e lamentável. Oh, eu me sinto mal por ele agora. E quanto aos seus toibois? HMMM. Eu só consegui trazer um comigo em Skirin como assistente, mas não tenho certeza se alguma coisa vai funcionar comigo agora. Ela sorriu fracamente, então se tocou e sussurrou: Você me arruinou completamente. John riu maliciosamente. Tudo bem então. Você pode vir me encontrar se quiser jogar. Vou levá-lo às suas palavras, John. Vitoria falou com John intimamente, mas o último olhou para ela friamente e sacudiu a testa com o dedo, fazendo-a segurá-lo de dor. Me chame de mestre. Os olhos de Vitoria se arregalaram sem esperar aquela humilhação. Ainda assim, algo dentro dela a fez se submeter em um segundo. Com os olhos cheios de tesão, Vitoria enterrou o rosto no abraço de John mais uma vez. Por seu desejo, mestre. Essa é uma boa cadela. John respondeu enquanto acariciava a cabeça de Vitória. Depois de um tempo, Vitoria começou a se levantar, mas seus olhos pousaram em Little John. O porquê isso? Ainda está de pé? Não se preocupe, não vou pedir mais de você esta noite. Vitoria soltou um suspiro de alívio, mas seus olhos não se separaram de Little John, que ainda estava em plena prontidão. John moveu a mão e apertou um botão na mesinha ao lado dele. Com isso, a secretária entrou na sala sem bater, o que quase deixou Vitoria em pânico. Eu quero que você ajude a senhorita Vici a limpar e levá-la para casa. A secretária assentiu e começou a ajudar Vitoria com as roupas dela. John continuou sentado em seu sofá até que Vitoria saiu e a secretária voltou para relatar a ele. Mesmo o primo do imperador não conseguiu escapar da mão de ouro do chefe. A secretária disse casualmente. Ei. Obrigado, Sev. Eu não estava tentando dizer que é uma coisa boa. Isso pode nos causar sérios problemas. Vamos lá, você mesmo ouviu a garota. Ela tem 1 tonelada de diamantes esperando por ela em Cirodeu, e sendo ela minha cadela, poderemos obter algumas informações valiosas sobre os movimentos da East Empire Company e também sobre o próprio Império desde a fonte. Você planejou isso desde o início? De jeito nenhum. Quem teria pensado que essa nobre garota imperial mimada tentaria me seduzir com seu corpo? John continuou conversando com a secretária casualmente, mesmo estando completamente nu. Na verdade, essa garota é Sev, uma das primeiras garotas que trabalharam para John quando ele começou a construir a casa de banho. Ela também era uma das abelhas rainhas do balneário, as garotas mais caras. Foi quando se constituiu o departamento de gestão que ela decidiu se aposentar e pediu para ser um dos membros da equipe de gestão. Com seu talento, ela cresceu rapidamente e finalmente se tornou a secretária pessoal de John. Tudo bem, agora que estamos sozinhos, por favor, cuide disso. John disse enquanto apontava para o pequeno John. Suspiro. Tudo bem, mas vou exigir um aumento. Você disse enquanto ela começava a se despir. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.